Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Hoje o episódio é sobre filhos como armas de arremesso. Este assunto, para já, é um assunto que é recorrente, é muito comum, mas surgiu e muito falado exatamente nestes termos, não é? Enquanto arma de arremesso, e que eu me lembro de ser das coisas que eu mais ouvia no início, quando me separei do pai dos meus filhos mais velhos. Era havia duas frases que eu ouvia com muita frequência. Uma delas é: tem que se entender, e a outra era: os filhos não podem ser armas de arremesso. Eu tinha falado em perceber ambas, e o pior é que a maior parte das vezes elas eram entregues assim, quase que no pack de dois, não é? Olha, tem que se entender, os filhos não podem ser armas de arremesso. E embora eu perceba a intenção por trás disso, logo na altura havia qualquer coisa que não me fazia muito sentido. Estava demasiado ocupada com outras questões do ponto de vista emocional, logístico, e portanto nessa fase não tive muito tempo para me debruçar sobre isso, mas lembro-me que eram frases que mexiam comigo, que de alguma forma ficavam ali, e não era de forma boa e orientadora, e portanto incomodavam-me um bocado, mas de facto nunca naquela fase não tive assim grande disponibilidade para ir perceber nem o que é que aquilo queria dizer exatamente, nem porque é que me incomodava. Mais tarde, e com o decorrer da minha vida e com o decorrer disto que foi também um projeto profissional que se foi desenhando ao longo do tempo, tive mais tempo para fazer essas reflexões e, portanto, queria trazer aqui para vocês. E quando, agora há umas semanas, fui convidada pela Diana, uma educadora de infância, que trabalha com crianças e, portanto, convive diariamente, do ponto de vista profissional, com famílias que têm os pais separados ou que se estão a separar. Ela própria também passou por um processo de separação e que tem um filho, portanto, também uma separação com filhos, e acabou por me convidar para falarmos um pouco sobre a separação e o divórcio na parentalidade. Foi com muita satisfação que recebi o convite da Diana e fizemos esse momento juntas de partilha. A verdade é que depois desse momento, assim um bocadinho como rescaldo do que foi essa reflexão e do que tive a pensar e a organizar para levar para a conversa, tive vontade de me entregar aqui um pouco mais e de partilhar com vocês o que foi esse processo. A Diana pôs como título da nossa conversa uma frase do Júlio Machado Vaz. Então a frase é a seguinte: os filhos não podem ser arma de arremesso num pós-divórcio que foi mal digerido. Eu tenho imenso apreço pelo trabalho do Júlio Machado Vaz e por toda a comunicação que ele faz sobre o que é saúde mental, o que são as relações, a importância das relações e dessa saúde mental, e portanto é com muito gosto que o vou seguindo e que tenho aprendido imenso com ele, e portanto estou certa que esta frase é uma frase para mim que traz aqui uma série de questões para colocarmos, e é isso que eu tenho vontade de fazer aqui convosco hoje. Mas tenho a certeza que é uma mensagem que está, uma frase que está retirada de um contexto mais amplo e que algumas das observações que eu vou fazer aqui era capaz de prestar que o Júlio Machado Vaz também as reconhece e também simpatiza pelo menos com a ideia de que de facto os filhos não devem ser armas ou não podem ser armas de arremesso. Não é só num pós-divórcio, não é? Eles não podem ser armas de arremesso num casamento, os filhos não podem ser armas de arremesso num pré-divórcio, não podem ser armas de arremesso durante o divórcio, não podem ser armas de arremesso no pós-divórcio. Os filhos não podem ser armas de arremesso. Ponto final, e é independente da conjetura familiar. E porquê é que isso é tão importante? Porque na realidade o problema dos filhos serem armas de arremesso é um problema transversal a relações entre pais que, por
algum motivo estão menos saudáveis e os filhos entram como armas de arremesso. E não especificamente sobre pais divorciados. Aliás, às vezes já tem acontecido, e há descrição também muitas vezes desse fenómeno, de quando há separação, filhos que eram armas de arremesso podem deixar de ser, não é? Também acontece o contrário, filhos que não eram e no pós-divórcio lá está por ser mal digerido, no fundo por não ser um divórcio consciente que contemple um projeto familiar de bem-estar para todos e de poupar os filhos àquilo que são as dificuldades de relação entre os pais, e que no fundo é para isso que serve a separação e que serve o divórcio, não é? E portanto são crianças que acabam por não ter nenhum dos benefícios de que o divórcio poderia trazer e têm todas as dificuldades que naturalmente estes processos podem encetar na vida de uma família. Portanto, ponto número 1, filhos não podem ser armas de arremesso nunca. Não tem a ver com o divórcio, não tem a ver com o casamento, tem a ver com a relação entre pais, não é? Depois, o que é que isto quer dizer, arma de arremesso? Pela definição do que é arremesso, no fundo, é serem atirados, é ser projetado, não é? Ser lançado. É lançado contra outra pessoa. No fundo, arma de arremesso, neste contexto, quer dizer poder afetar o outro através de um filho. Utilizando um filho ou uma filha, ou os vários filhos que temos, mas afetar a outra pessoa através dos filhos. E isso pode ser feito de várias formas e, sobretudo, com várias intensidades. E, sobretudo, nenhum de nós, por mais consciencioso que seja, por mais cuidadoso que seja, está livre de, em algum momento, poder ter um comportamento, um gesto em que um dos filhos possa ter sido, de facto, uma arma de arremesso. E, portanto, é preciso balizarmos e perceber em que espectro é que estamos a falar, tá bem? Porque, da minha experiência, quando vimos para este tipo de tópicos, do que é que o nosso comportamento enquanto pais pode prejudicar e afetar os nossos filhos, a minha experiência é que a maior parte dos pais que dá muita atenção a estes assuntos e que fica em alerta e que fica atento a se tem este tipo de comportamento ou não, são os pais que já por si tendem a ser conscienciosos, a ser atentos, a ser preocupados e a procurarem terem de facto uma relação parental com os seus filhos ajustada às suas necessidades. Ao contrário, aqueles pais que intuitivamente nós sentiríamos que precisavam mais de perceber estes conteúdos, regra geral, são os que estão mais resistentes a recebê-los ou então nem sequer estão minimamente disponíveis para falar sobre os tópicos. Portanto, eu tenho sempre esta sensação agridoce de este tema vai ser assim tão útil. É que eu acho que vou preocupar mais pais e mães que já têm tendência a preocuparem-se, a estarem atentos e têm receio de estar a alimentar uma hipervigilância e dificilmente acredito que vai chegar aos pais e mães que precisavam objetivamente de pensar cada um destes tópicos. Então fica assim um bocado ambivalente como é que hei de entregar este conteúdo que me parece também ao mesmo tempo tão interessante para se refletir e pensar, tanto para os próprios pais como para os profissionais que acompanham essas famílias. Então, provavelmente vais notar que vão dar aqui a saltitar entre infantizar a gravidade das situações e também relativizar a gravidade de outras. Então eu gosto, de uma forma geral, de pensar em tudo no desenvolvimento e nas questões da parentalidade e das relações também, em espectro, não é? Em que podemos ir desde coisas mais subtis a coisas muito evidentes e pelo meio temos todo um espectro de aumento da evidência e diminuição da subtileza, ou coisas graves a coisas inócuas, e também temos entre o inócuo até ao grave, temos também vários graus de gravidade, não é tudo ou nada, não é 0 ou 100, ok? E de frequência, não é? Porque uma coisa é, pontualmente, num momento menos feliz, uma mãe ou um pai teve uma atitude em que, de facto, a criança, por um momento, acabou por sentir-se como uma arma de arremesso, ou mesmo não se tenha sentido, nós sentimos que o fizemos, pode acontecer, isso por si só é o que é, não traz gravidade nenhuma de extraordinário à situação, e sabemos que em momentos de separação e divórcio há muita emoção, são momentos do ponto de vista emocional de facto muito intensos, e pode acontecer estarmos
menos bem e haver um momento ou outro em que numa saída infeliz, num comentário não pensado, numa irritação que não conseguimos conter, termos uma atitude em que a criança, ou não criança, mas o nosso filho ou a nossa filha se sentiu enquanto arma de arremesso. Isso por si só não traz dano nenhum de extraordinário à relação nem ao desenvolvimento dos nossos filhos. O que traz é reiterar nesse comportamento ou nesse tipo de comportamento ao longo de muito tempo. Ou num comportamento que possa ter sido episódico, mas tenha sido de tal forma grave, de tal forma intenso para a vivência e para a experiência daquela criança, que possa ter de facto marcado e precisar de ter um cuidado extra para poder recuperar do que foi essa experiência, poder integrá-la e seguir sem grandes percalços a partir desse momento, não é? E, portanto, estar atenta a, número 1, qual é a frequência que acontece, número 2, qual é a gravidade e número 3, qual é de facto o impacto que tem nos nossos filhos, sabendo que, independentemente de tudo isto, para qualquer criança, para qualquer filho que vive ao longo de anos, como muitas vezes é o que acontece no pós-divórcio, num ambiente de hostilidade entre os pais, em que é de facto tida de forma mais consciente ou menos consciente, mas que é tratada como arma de arremesso. E esse sim, nós sabemos que terá sempre impacto ao longo do tempo. E tem impacto porquê? No fundo, quando estamos a utilizar uma criança, um filho, para afetar o outro, um dos progenitores, o que estamos a fazer é triangular. Ou seja, estamos a pôr um dos nossos filhos, ou os vários filhos, mas bem, estamos a pôr filhos entre a relação dos progenitores. E, portanto, o filho é um veículo para chegar ao outro progenitor. E isto às vezes é feito de forma super consciente e planeada, intencional, e, portanto, com a intenção clara de afetar o outro. Outras vezes é feito de forma inconsciente e nós podemos nem nos estar a perceber. E o afetar, tipicamente, quando pensamos em arma de arremesso e afetar o outro, é prejudicar o outro, no sentido, vou-te fazer mal, vou-te fazer sentires mal, vou fazer com que os filhos fiquem contra ti ou percebam o quanto eu estou contra ti e, portanto, se alinhem comigo, vou-te atormentar, vou-te chatear, vou mostrar que não prestas, vou mostrar que, através dos meus filhos. Portanto, pode ser para afetar neste sentido. E que é o mais comum de se falar, e é isto que vem mais à imagem da maior parte de nós quando falarmos em filhos como armas de arremesso. Mas há um outro lado, de afetar o outro, que pode não ser propriamente via prejudicar e irritar-te, chatear-te, perturbar-te, pode ser via manter-te junto de mim, manter-te ligado a nós. Então, como é que isto... mas isso assim não é assim tão mau, não é? Porque pode não ser para um ambiente de hostilidade e de zanga e litigância, não é? Não deixa de ser triangulação e não deixa de ser prejudicial. Só que pela sua subtileza pode até passar mais tempo despercebido, ser durante mais tempo, e pode até passar sempre como despercebido e até ser valorizado, parecendo uma forma de ligação entre as pessoas. Isso é sempre mau, isso é sempre prejudicial, porque o lugar de um filho na relação entre os pais não pode ser nunca o de ponte na comunicação e na relação entre os pais. Pode acontecer, lá está, pontualmente acontecer, pode ser as próprias crianças, isso também importa dizer, que assumem esse papel, mesmo que os pais não o ponham lá. Mas é sinal de que a criança sentiu necessidade de fazer essa ponte e nenhum dos pais pode-se ter apercebido que isso estava a acontecer e permitiu ficar nesse lugar. Portanto, também dizer, este apontamento importante, que às vezes são os próprios filhos que se colocam nesses lugares. Claro que é como resposta ao que está a acontecer, claro que é como resposta à satisfação de uma necessidade de comunicação entre os pais ou de ligação entre os pais, mas os pais, enquanto responsáveis pela criança, devem acautelar e assegurar que isso não acontece, e quando acontece, que voltam a ajudar o filho a ir para o seu lugar e que não o querem naquele lugar de ponto e de ligação e de triangulação entre eles. Então, utilizar os filhos como armas de arremesso em situações dos tais contextos bélicos e de afetação do outro, não é? Quando se começa a enviar recados inflamados e irritados do género, diz ao teu pai que não pagou os ténis que tinha dito que pagava.
não é? Ou diz à tua mãe que as peças de roupa novas que levas vestido daqui da minha casa nunca voltam, fica sempre lá e manda roupa velha e esburacada e fica com a nova que eu compro e eu ando aqui a ter que sustentar 2 guarda-vestidos, um na minha casa e outro na dela, não é? Ou o teu pai, passamos o tempo com dificuldades financeiras porque o teu pai não contribui com nada e eu é que tenho que fazer tudo. Ou e que também é muito comum, mães e pais partilharem com os filhos informação que tem a ver com a sua experiência enquanto casal, sobre vivências, partilhas, acontecimentos que têm a ver com o casal, com a vida íntima do casal e que são trazidas para a conversa com os filhos. Não é? Isto é uma forma violentíssima de triangulação e de utilizar os filhos enquanto arma de arremesso. Não é no sentido do atirar, mas é no sentido de despejar para dentro dos filhos aquilo que são as minhas frustrações, aquilo que são as nossas experiências enquanto pais, e que não é lugar da criança, não é lugar do filho ocupar o papel de confidente. E portanto isto são formas graves e intensas, não é? Podem também ser via a criança andar a transportar a informação e outras vezes assiste, não é? Os pais estão cara a cara um com o outro e esta informação está a ser atirada um para o outro e a criança ou o jovem está ali a assistir a esses eventos, a receber essa informação, ainda que seja diretamente entre os pais. E, portanto, está num papel, mais uma vez, e num lugar que não é o seu. E depois pode ir para coisas mais... ainda mais rebuscadas, não é? Havia um pai que a criança tinha uma alergia alimentar e sempre que a criança ia para a sua casa, assim nas vésperas de voltar para a casa da mãe, o pai dava-lhe esse alimento. E portanto o miúdo acabava por desenvolver as reações alérgicas, mas em casa da mãe que tinha que depois que lidar com isso. Havia outra, isso ao contrário, tinha também uma mãe que a criança tinha uma perturbação de desenvolvimento grave, estava medicada pelo pedopsiquiatra, portanto uma medicação que é sensível às mudanças de dose e portanto a mãe também de manhã, no dia em que a criança ia para a escola de manhã para depois à tarde o pai ir buscar, fazia alterações na medicação. E o que fazia é que no dia dessa transição o miúdo estava sempre muito, muito agitado, muito, muito perturbado. E aqui a intenção era que se percebesse ou que se achasse que a criança ficava perturbada por ir para o pai. Claro, quando se percebeu que estava a haver era mexidas na medicação e se esclareceu isso, rapidamente foi evidente que aquilo era uma resposta ao efeito da medicação e não ao facto de ir para o pai. Mas para tentar iludir e passar esta mensagem, estava a fazer estas alterações. Portanto, reparem o quão danoso isto pode ser biologicamente mesmo, não é? E depois, claro, para a questão da relação entre as pessoas e entre os miúdos, que muitas vezes não conseguem sequer perceber alguma destas coisas que estão a acontecer, porque são coisas que é de um nível de funcionamento que as crianças, do seu ponto de vista de desenvolvimento cognitivo, emocional e de linguístico, podem não conseguir perceber o que se está a passar. E é só uma sensação de confusão, é só uma sensação de névoa, de perturbação, de insegurança. O que é que se passa aqui? Outra forma de afetar os outros, portanto, é destas, não é? É prejudicar os próprios filhos para que o outro fique afetado com o mal-estar dos filhos, é enviar recados, coisas que eu não tenho a capacidade de dizer ou que não tenho a capacidade de fazer, mando via aos meus filhos, ficam com a incumbência de o fazer, ou eu até já fiz, mas continuo a massacrar e continuo a insistir para que eles sejam mensageiros, porta-vozes deste mal-estar e desta minha irritação. É despejar neles a minha frustração, é despejar neles as experiências negativas que tive e que não com o outro progenitor e que nada têm a ver com eles. Depois há outras formas mais subtis, não é? E que não são sequer bélicas, pelo contrário, podem até parecer singelas, adequadas, de relação, e que não são, porque são muito tóxicas e, sobretudo, não privilegiam nem cuidam daquilo que são as necessidades das crianças e dos filhos, não é? Então, qual é essa outra forma que nós não tendemos a ter o nosso radar ligado para detectar, porque não tem aquele aspecto bélico e de zanga e de retaliação, não é?
mas que para a saúde emocional das crianças e para aquilo que é o contexto relacional dos pais e das crianças, não é nada saudável. E, portanto, também é uma forma de nos afetarmos, interafetarmos de forma não positiva e não saudável. Então, outra forma é a parentalização, ou seja, quando um dos filhos ganha ou assume o papel de pai, de figura cuidadora do seu progenitor ou de um deles, não é? Portanto, no fundo fica o cuidador da mãe ou o cuidador do pai, que pode ser um pai ou uma mãe que estejam mais fragilizados e com o processo de separação deem sinais, não quer dizer que estejam, mas dão os sinais de que estão mais fragilizados de alguma forma, que não se cuidam e que, portanto, a criança ou jovem passa a ser cuidador desse progenitor. Isto é uma forma também de triangulação. Isto também é uma forma de um filho estar a ocupar um lugar que não é o seu. E muitas vezes é um lugar em que era ocupado pelo outro progenitor, que era o cuidador daquele, e que quando sai, um dos filhos pode ocupar esse lugar. Outra forma de manter esta relação, manter a afetação e manter-nos ligados através dos filhos é uma preocupação infundada. É levantar preocupações com assuntos que não são verdade, ou que, tendo algum fundo de verdade, não têm aquela gravidade e, portanto, estão a ser problematizados, estão a ser patologizados, portanto, dar um caráter patológico a coisas que são naturais. Ok, o miúdo anda um bocadinho mais cabisbaixo, anda mais chateado, ou teve mais conflitos na escola, ou agora teve 2 noites que dormiu um bocadinho menos bem. E tornarmos isto um grande problema e de repente tem que haver reuniões familiares e de repente temos que ir todos juntos a um pediatra e de repente temos que ir fazer todos juntos exames e perceber o que é que se está a passar e, portanto, problematizar uma questão que em princípio podia ser de passageira, podia ser pontual e até natural, porque as crianças, independentemente de ter os pais juntos ou separados, independentemente dos pais terem boas relações ou más relações, as crianças também têm a sua vida a acontecer e há outras coisas a afetá-las e, portanto, esta tendência a ter que olhar para tudo como forma de expressão grave de alguma coisa é um viés muitas vezes que é utilizado pelos próprios pais de forma inconsciente, às vezes por um, outras vezes pelos dois, de forma inconsciente para manter esta ligação, esta hipervigilância e o foco num assunto que muitas vezes serve para desviar do real assunto que está a perturbar ou que está a precisar de ser cuidado e ser visto. Isto também acontece com muita frequência. Olha, outra história, pais já separados há imenso tempo, entretanto o pai volta a casar, tem uma família reconstruída, tudo vai mais ou menos bem, nasce um filho desta nova relação do pai. A partir do momento que a criança nasceu, os filhos do anterior relacionamento começam a sistematicamente, ao dia de vir para a casa do pai, em que passam a residir com o pai, sistematicamente, mas era todas as semanas. Nesse dia estavam no posto médico com a mãe sob o argumento de que estavam doentes. E a mãe a pedir com o pai para estar presente também nas consultas, porque as crianças estavam doentes e, portanto, precisava do apoio dele nas consultas para aquela urgência, que era sempre ao mesmo dia, era sempre no dia da alteração da residência das crianças. Claro que isto, em uma família em que havia mais filhos e um recém-nascido, não era comportável. E sobretudo começou a ficar evidente de que os miúdos não estavam doentes. A mãe dizia que tinham febre, não se via febre. A mãe dizia que estavam com dificuldades respiratórias, não se via dificuldades respiratórias. Ao médico que via, havia sempre a descrição de que tinha acabado de lhes dar os antipiréticos e que tinha acabado de fazer o aerossol com os ventilantes, bem, aquelas coisas para diminuir as dificuldades respiratórias e que, portanto, naquele momento estavam sintomáticos por via de terem feito a medicação. Mas a verdade é que aquilo acontecia todas as semanas e às tantas estava a ser impossível. E depois, quando vinham para a casa do pai, ao fim do ir para o posto médico, e portanto ao fim de faltava à escola nesse dia, não vinham muito mais tarde do que a hora
que era suposto virem, porque sob o tal argumento de que a mãe estava a precisar de cuidar deles porque estavam com os tais problemas de saúde. Era engraçado porque os miúdos eram sempre os dois que tinham aparentemente os mesmos problemas. E depois, quando finalmente vinham para casa no pai, ou no próprio dia já à noite, ou já no dia a seguir, porque enfim, tinham tido toda esta rotina médica que se tinha instalado no dia da troca, vinham no dia a seguir, o que se percebia é que os miúdos não tinham nenhum dos sintomas descritos pela mãe. E isto aconteceu 5 a 6 semanas consecutivas. Até o próprio pai entrar em contacto com o posto médico e tentar perceber o que é que estava afinal a passar e se analisar, olha, reparem que todos os médicos viram os miúdos, não há uma única descrição dos sintomas a não ser feitos pela mãe. Claro que à 7ª semana, quando a mãe voltou ao posto médico exatamente com o mesmo argumento, as coisas foram tratadas de uma outra forma e aquilo cessou, aquele comportamento. Mas isto é uma forma dissimulada e pode até ser eventualmente inconsciente. Naquele caso específico não parecia nada que fosse, mas pode ser uma forma era uma forma dissimulada, não é? De tentar trazer a tal hiperpreocupação, tentar manter o pai na relação com a mãe dos seus filhos mais velhos e de alguma forma não ter que lidar com a ideia de que havia uma nova família construída, havia novos papéis e havia novas pessoas na família e portanto que a outra pessoa não estava a conseguir lidar com esta partilha de espaços e de preocupações e de responsabilidades. Isto acontece também em pais juntos? Sim, também acontece em pais juntos. Acontece mais em pais separados? Não faço ideia. Imagino que se note mais quando os pais são separados e se sinalize mais quando os pais são separados, mas parece-me também que é muito frequente em pais que estão juntos e que, quando a sua relação não está a funcionar bem, os filhos serem veículo e forma de triangular a relação entre eles. Não. Então porque é que se fala tanto no divórcio e fala-se pouco no casamento da gravidade e da preocupação e do problema que é crianças serem utilizadas, filhos serem utilizados enquanto armas de arremesso? Acho que das questões é porque temos o preconceito em relação ao casamento, aquela velha história de entre marido e mulher não se mete a colher. Eu acho que ainda está muito na maior parte das pessoas. Depois temos um preconceito, que é um preconceito assim, ao contrário, de que o casamento é sempre um contexto familiar mais favorável para o desenvolvimento das crianças e, portanto, se sai esse contexto é porque está a correr de feição para aquela família e, portanto, um casamento é sempre uma coisa que está a acontecer de bem e para o bem e portanto não é a relação dos pais e a relação de casal não estará a afetar os miúdos. É um erro, acho que a maior parte de nós consegue perceber isto, que o que afeta as crianças não é se os pais estão juntos ou se estão separados, o que afeta as crianças é a relação entre os pais, como é que ela se dá e o ambiente relacional em que eles têm que viver. Isso sim afeta os miúdos, quer positivamente, quer negativamente, não é? Quer de forma saudável, quer de forma doentia. E portanto, eu acho que essa é dos grandes preconceitos. Mais o terceiro preconceito de que, na linha do preconceito do casamento, de que o divórcio é sempre um contexto desfavorável aos miúdos. Se há particularidades e especificidades? Sim, talvez haja algumas particularidades e especificidades que têm mais a ver com o facto de se passar por uma fase de maior vulnerabilidade, que pode ser a separação, aqui no nosso contexto é a separação, mas podemos falar de outras fases de vulnerabilidade em que as famílias podem precisar de mais apoio e de profissionais que saibam ajudá-los nessa fase específica. Por exemplo, quando há a morte de um dos filhos, não é? Ou quando há a morte de um dos pais, ou quando há uma doença grave de um dos progenitores, ou de um dos filhos. Portanto, são tudo situações que trazem uma vulnerabilidade à família e que pode ser preciso um apoio profissional mais especializado no sentido de com mais experiência e mais informação sobre o impacto desses eventos em particular. E é isso também que acontece aqui na separação e no divórcio. Sabendo que, ainda assim, tal como com estes outros eventos que estava aqui a descrever, há fatores que são comuns. E depois alguns que são específicos. Ok, então porque é que é tão... Qual é a vulnerabilidade, afinal, que as crianças experienciam quando os seus pais se separam? Sempre que há alterações estruturais da família,
todos se sentem abalados e as crianças mais do que ninguém por estarem dependentes dos cuidados parentais. Não é? À partida, se numa família temos 2 progenitores saudáveis, maduros, eles vão assegurar, ou devem assegurar, a segurança e o ambiente relacional dos filhos para que eles também possam crescer e amadurecer e tornar-se adultos saudáveis e maduros. Isto é o que se pretende com uma família. Nós sabemos que isto nem sempre é assim. Nem sempre as relações trazem, primeiro, dois pais, não é? Mas aqui no nosso caso da separação, 2 progenitores, os 2 capazes e os 2 com maturidade emocional suficiente. Às vezes até tem, mas também pode acontecer doenças que surgem, coisas que surgem e uma das pessoas poder estar bastante debilitada. Enfim, nós sabemos que os cenários não são sempre perfeitos e mesmo quando são muito imperfeitos ou quando têm mesmo grandes defeitos estruturais e graves de funcionamento familiar, ainda assim, quando há a separação e a ruptura e a mudança estrutural, todos ficam abalados, e nomeadamente a segurança dos filhos, não é? Isso traz insegurança e incerteza. A criança não sabe bem o que vai ser, é uma experiência que ainda não teve. O que é que vai acontecer daqui para a frente? Como é que vai ser a nossa vida daqui para a frente? Quais vão ser as nossas rotinas daqui para a frente? E, portanto, traz muita incerteza e muita insegurança à criança, aos filhos, de uma forma geral, e são experiências emocionalmente intensas. O que é que, por ser um período de maior vulnerabilidade, implica? Pois implica maior necessidade de apoio e de presença, não é? Dos pais para com os filhos. E não tem que ser forçosamente dos pais, e daí também o convite que nós fazemos tantas vezes para, olha, o divórcio é sobre todos nós podemos contribuir para divórcios mais conscientes, e é aqui que podem vir outras figuras de referência da criança, figuras cuidadoras, figuras capazes de amortecer todo este choque emocional que as pessoas estão a viver e contribuir para um maior equilíbrio nas relações. E isso podem ser às vezes avós, tios, amigos, vizinhos, pessoas que conheçam a família, que sejam íntimos da família, que possam contribuir de alguma forma. No fundo, conseguirmos em conjunto criar a tal aldeia, não só para criar a criança, não é? Mas também a tal aldeia para apoiar os pais a passarem por esta fase. E é neste conjunto articulado em que todos nós podemos contribuir mais que pode haver, no fim do processo, ao longo do processo, um crescimento emocional e desenvolvimento da resiliência de todos os envolvidos, não é? Tanto dos pais como dos filhos. E, portanto, é esta vulnerabilidade e esta necessidade que torna mais grave o facto de os pais, naquele momento, por estarem a passar por uma separação, por não conseguirem digerir o divórcio, utilizarem os seus filhos como arma de arremesso, porque eles já estão numa situação mais frágil, eles já estão numa situação que não partem de um ponto de regulação emocional, não partem de um ponto de segurança emocional, de segurança às vezes até física, porque podem não estar a ser ameaçados fisicamente, embora às vezes os miúdos se assustem muito porque os pais estiverem muito frustrados, muito irritados, o tom de voz muito alto, eles podem na cabeça deles ter o medo de, e às vezes já tiveram experiência também, será que vai haver violência física? Será que vou ser batido? Será que se vai desorientar e dar-me uma palmada ou dar-me um estalo? Portanto, pode haver o receio, embora nunca chegue a acontecer, isso não deixa de pôr em causa a segurança física que os filhos possam sentir, ok? Mais a segurança também muitas vezes económica, a segurança económica também no fundo assegura a nossa segurança física na medida em que assegura as nossas necessidades básicas fisiológicas, não é? De teto e proteção, de água, de luz que me dá conforto, permite a minha higiene, de comprar alimentos que permitem a minha nutrição, roupas que permitem o meu agasalho e, portanto, a minha proteção física também. E embora isto não seja assim muito consciente, para as crianças, para os adultos e às vezes também há essa insegurança, não é? Nestas mudanças familiares, as questões financeiras também pesam muito. E, portanto, também há o medo, verdadeiramente o medo de não conseguir economicamente assegurar estas nossas necessidades. Portanto, isto tudo para dizer que há muita insegurança no meio deste processo e o que os filhos precisariam era de figuras capazes de dar essa segurança e essa referência. E, portanto, por não partirem desse ponto de segurança, de regulação emocional e por estarem a passar a experiência que estão
estão a partir de um ponto de maior insegurança, de maior fragilidade emocional, de maior atenção ao que está a vir de fora e o que é que pode estar a acontecer comigo, ainda estão mais suscetíveis àquilo que são os perigos gerais de utilizar os filhos enquanto arma de arremesso, porque estão num período mais frágil da sua vida e, portanto, a forma como vão ser afetados vai ser ainda maior na exata medida em que estão mais vulneráveis, mais sensíveis e mais suscetíveis. Não deixa de ser muito grave em famílias que, em pano de fundo de funcionamento, os miúdos estão sistematicamente a ser postos entre os pais e a virem para a relação entre os pais e a ocuparem papéis que não são os seus. Ok, agora a última grande pergunta. Então, já percebemos que é sempre mau utilizar os filhos com arma de arremesso, já percebemos que há níveis de gravidade na utilização dos filhos enquanto armas de arremesso. Às vezes são coisas muito bélicas, muito evidentes, outras vezes são coisas muito subtis, às vezes são coisas pontuais, já todos nós em algum momento podemos ter feito isso, há outras vezes que são padrões de funcionamento e é assim que funciona de forma mais ou menos sistemática, de forma mais ou menos diária, e é o modus operandi daquela família e daqueles progenitores, que pode ser feito por os dois ou pode ser feito só por um. Também é importante perceber isso. Ok, já se percebeu isso tudo. Pode ser em famílias que têm os pais separados, pode ser em famílias que têm os pais juntos, pode ser em famílias que os pais nem nunca tiveram juntos e, portanto, nem nunca formaram um casal e ainda assim isto acontece. Então agora a grande questão é, do ponto de vista do desenvolvimento das crianças e dos jovens, atenção que isto para os jovens também é exatamente a mesma coisa, com o aumento, por um lado, da capacidade deles compreenderem melhor estas dinâmicas entre as pessoas, entre os adultos, já têm mais capacidade cognitiva e linguística e mesmo social para perceber as nuances do comportamento, para perceber que às vezes o que é dito é uma coisa, o que na verdade se quer dizer é outra. Portanto, já têm mais estas noções, mas também estão num período crítico de desenvolvimento. Quando os filhos estão a ser utilizados para satisfazer necessidades relacionais dos pais, tendem a estar mais focados nas necessidades dos outros e menos nas suas próprias necessidades, e ficando cada vez mais distantes de si próprios e das suas próprias necessidades. Há uma outra questão que é comum nos filhos que vivem durante muito tempo esta experiência, é que vão começando a confundir aquilo que são linguagens de amor. Olha, é um bocadinho como o ciúme, não é? Quando nós começamos a acreditar que o ciúme é porque as pessoas só sentem ciúme porque amam. E, portanto, o ciúme passa a ser uma linguagem de amor. E neste universo é um bocado isso, não é pelo ciúme, mas é pela disputa, é pela hiperpreocupação, é pelo conflito de lealdade, e isto passam a ser linguagens de amor, ou seja, a criança vai aprendendo que é assim que eu expresso o meu amor e provavelmente vai começar a trazer isto para as suas relações. Depois, isto é altamente ambíguo e esta ambiguidade é extraordinariamente danosa para os miúdos, porque, por um lado, as crianças sentem eu sou central, não é? Os meus pais põem-me como central na relação entre eles. Eu sou a pessoa importante porque me disputam, ou porque se hiper preocupam comigo, ou porque ambos me querem proteger muito do outro, e portanto eu sou central nesta relação, embora seja central e instrumental, mas paradoxalmente eu, no meu essencial, sou ignorado. Eu sou tão central e tão importante por aquilo que sirvo, por aquilo que trago, mas parece que sou muito pouco visto ou nada visto ou ignorado naquilo que é a minha essência, as minhas necessidades e quem eu sou e onde eu devia estar. E, portanto, eu sou mesmo muito, muito importante, mas não tenho importância nenhuma porque eu sirvo mesmo muito, 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 mas é para a relação entre vocês. Mas quem eu sou, a minha pessoa, ninguém consegue ver e ninguém se consegue ligar a ela. E isto é muito confuso para os miúdos e é difícil conciliar dentro deles, porque a percepção visual, verbal do que é dito, do que é feito é uma, e do que é sentido e vivido é outra. E esta desconexão, esta discrepância entre uma coisa e outra pode ser extraordinariamente difícil e às vezes mesmo impossível para as crianças conseguirem perceber.
e para os miúdos, mesmo os mais crescidos, os adolescentes, conseguirem perceber isto. E muitas vezes só mais tarde, em adultos, é que num trabalho psicoterapêutico às vezes consegue perceber então qual era a dissonância que estava aqui, como é que eu posso agora acertar e integrar isto que se passou. E isto é extraordinariamente difícil. Esta dissonância traz à criança muitas dúvidas do que é que está certo, do que é verdade, não é? E não é se é o pai ou a mãe que está certo, não é se qual dos progenitores está certo e qual é que está errado, qual é o bom, qual é o mau. Isso também é difícil, mas mais do que isso é em que é que eu posso confiar. Porque o que eu ouço e vejo é uma coisa e o que eu sinto e vivo é outra. Então o que é que eu posso confiar? Posso confiar mais no que eu sinto e vivo? Então posso confiar em mim, mas não posso confiar no que está fora, o que vejo e ouço, porque aquilo não é confiável? Ao contrário, não posso confiar em mim, no que eu sinto, no que eu vivo, e confio então no outro, confio fora de mim. Ou então não posso confiar em nada. E isto é dramático, porque quando uma criança que sente que só pode confiar em si, no que sente e no que vive, deixa de poder confiar nos outros. Está muito entregue a si própria e é a maior das solidões. Não é? Ao contrário, quando uma criança sente que só pode confiar fora, só pode confiar no outro, é de uma brutal insegurança, porque os seus recursos, a sua informação, aquilo que são o seu sentir, a sua intuição, a sua vontade, não é confiável. O que eu penso, sinto, desejo, não é confiável. Portanto, ter que escolher entre estas duas fontes de confiança, externa ou interna, é dramático para uma criança. E muitas vezes ela não consegue fazer essa escolha. E ou opta só por uma, ou às tantas opta mesmo por não confiar nem numa coisa nem noutra, e vemos crianças incrivelmente perturbadas. Isto acontece neste conflito entre a confiança interna e confiança externa, e também acontece no conflito, confio num progenitor ou confio no outro. E quando isto é o clássico conflito de lealdade, não é? E quando a criança o adolescente está num conflito de lealdade, não há muitas formas boas de resolver. Ou o conflito cessa, e só pode cessar de duas maneiras. Os pais acabando com essa necessidade e, portanto, chegando a um sítio em que claramente não tem que fazer uma escolha. Isto é uma forma de acabar com o conflito. É os pais entre si conseguirem relacionar-se de uma tal maneira que não se deem a sentir aos seus filhos que têm de escolher uma das relações, privilegiar uma das relações, privilegiar um dos amores. O do pai, ou da mãe, ou dos dois pais, ou das duas mães, como for a configuração daquela família. Esta é uma das formas. Outra das formas que a criança tem, o jovem tem, de lidar com o conflito é escolher uma das partes. A partir do momento que escolho uma das partes, já não estou em conflito. Posso descansar daqui. Escolhi um, ou escolhi o outro, e agora deixou de haver o conflito dentro de mim. Dentro de mim tenho uma prioridade. Tenho um lado. É uma forma de acabar com o conflito, mas também é uma forma de acabar com parte da integridade emocional daquela pessoa. Outra forma, quando não consegue lidar com o conflito e com essa escolha, não decide uma parte, às vezes o que a criança faz, ou o jovem faz, é um embutamento de tal maneira que quebra consigo próprio. E assim não preciso viver o conflito. Quebro comigo próprio, quebro com o que eu sinto e vou ser aquilo que cada um quiser que eu seja, onde estiver com cada um deles, e não preciso de estar a fazer escolhas. Agora estou contigo, sou tudo aquilo que tu quiseres, agora estou com o outro, sou tudo aquilo que tu quiseres. E desconecto-me daquilo de quem eu sou e do que eu quero em relação a mim, de como eu me sinto em relação a mim. E, portanto, não há boas saídas nestas escolhas. A segunda escolha é continuar a viver nesse conflito de lealdade a desafio. O que, como devem imaginar para o desenvolvimento de uma criança, é um sugador de energia emocional, intelectual, cognitiva, brutal, e que te disponibiliza para uma série de outras vivências e experiências construtivas, saudáveis. Então qual é a solução? A solução é tão simples e tão complexa quanto assumir a responsabilidade parental. O que é responsabilidade parental? É cada progenitor assumir a sua responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal é eu ser responsável, é eu responder, é eu cuidar daquilo que penso, daquilo que faço, daquilo que sinto, das expectativas que tenho, da história que tenho,
daquilo que são as minhas emoções, daquilo que são as minhas respostas. Sou eu que tenho que responder por elas, e responder é cuidar delas, é assegurar que elas estão de acordo com aquilo que é meu. A responsabilidade parental implica também assumir a responsabilidade pela relação que tenho com os meus filhos. O que é uma relação parental saudável? É um espaço seguro para o desenvolvimento das crianças, seguro fisicamente, emocionalmente e cognitivamente. Um espaço estimulante que responde às necessidades da criança e ensina a procurar também satisfazer as suas próprias necessidades e comunicá-las de forma saudável. É viver valores que são congruentes com as experiências diárias que a criança tem. Muitas vezes nós apregoamos uns valores e vivemos outros. E é a partir dessa vivência de segurança relacional e de estimulação da autonomia e de liberdade emocional que os nossos filhos podem crescer de forma mais saudável e sem ter que viver estes dilemas emocionais, estes conflitos de lealdade. Ok, vamos ficar por aqui. Acho que foi muita informação. Espero que tenha contribuído tanto para as famílias como para os profissionais que as acompanham. Dêem-me o vosso feedback. Digam, escrevam, mandem-nos mails ou nas redes sociais uma mensagem. Lembra-te também de que podes contribuir ativamente para chegarmos a mais pessoas, fazendo aquilo que os algoritmos implicam que se faça aqui nas redes, não é? Que é fazer seguir no podcast, carregar no sininho, classificar as 5 estrelas e pôr gosto. E tanto na plataforma de podcast onde nos ouves, como no YouTube, como nas redes sociais, porque é um mecanismo que temos para poder chegar a mais pessoas e contar contigo para isso mesmo. Pode ser? Um abraço. Vemo-nos por aí.